que é a parábola do filho pródigo, um pedacinho. Esse pedacinho fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, para quem conhece a passagem do filho pródigo, né? Ele sai de casa, né? E ele sai de casa, larga tudo lá, pede lá a parte dele em dinheiro, né? Quero minha parte em dinheiro, falou o pai. Em casa você fora, né? Aproveitar. E o outro irmão fica com o pai. Aí ele mete o pau no dinheiro, né? Acaba com tudo, todas as economias, e fica na lona, né? E aí acontece lá naquele local uma grande. Deixa eu colar aqui. Acontece uma grande. Uma fase ruim lá, e todo mundo passa fome, epidemia, né? Todo mundo passa fome, e ele vai procurar trabalho, porque acabou de ir. Aí vai cuidar de porcos, né? A história, né? Quem tiver interesse, né? É bacana ali. Na hora que ele vê aquilo tudo, ele fala: nossa, que tanto de recursos que eu tinha. E agora, eu estou aqui, cuidando dos porcos. O que ele queria comer lá, que os donos lá, que era para dar para os porcos, ele não podia comer. Então, ele falou: nossa, os empregados do meu pai têm de comer todo dia. Então, aí ele fala, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ele chegou no fundo, né? Mas ele precisou vivenciar toda aquela dificuldade por opção, né? Nos faz lembrar da opção que nós fizemos também de largar a casa do pai lá, e vivenciar a individualidade aí, largando toda aquela grandeza, né? Toda a abundância da casa do pai. Bom, então o Emmanuel traz um comentário muito bacana pra gente, que é o seguinte: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. E aí isso é uma característica do Evangelho, né? A proposta do Cristo é sempre esse movimento, né? Eu fazer o movimento, eu levantar, eu sair. Então o Cristo convida o tempo todo, e ele falando diretamente quanto através das parábolas, né? Resolveu intimamente. Se eu não faço essa resolução íntima, não tem nada que me faça caminhar, que me faça levantar. Essa é uma decisão íntima. Então eu tenho que vivenciar todo esse vale de lágrimas que eu vivencio aqui, para lá dentro eu entender que eu preciso fazer um movimento de retornar, de voltar. Então, quando eu paro para pensar, então, poxa, esse sofrimento todo, né, como a gente sempre escuta aí os amigos espirituais falando, a literatura, né, espiritualista toda nos convidando aí a bem dizer da dor, da dificuldade, do sofrimento, porque é ela que vai me movimentar, é ele que vai me fazer chegar nessa intimidade aqui e querer dar meu passo em direção ao Pai. E aí a história do filho pródigo é a nossa história, a história da humanidade, né? Eu largo tudo que eu tenho de absoluto, de grande, de bom, pela minha vaidade, pela meu orgulho de querer ser melhor, de querer ter mais, né? Mais do que já me foi concedido. Aí
humanidade está vivenciando. E como eu intimamente estou vivenciando. Cada um tem uma vivência, cada um tem muito individual, uma vivência que vai te sinalizar, que vai me sinalizar quando eu devo fazer esse movimento. Enquanto isso, não tem jeito. Não adianta. O que minha mãe e meu pai me ensinaram, lógico, está guardadinho aqui na minha cabeça. Mas a minha decisão de seguir o Cristo, de ser cristã, mesmo nas minhas atitudes, é só minha. Né? Então ele fala, e aí, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Eu chego lá, né? O mundo a característica do mundo me sinaliza que a humanidade está nessa condição de viver, de ter que vivenciar ainda a dificuldade. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar ali, né? Parada e chorando, chorar faz bem, identificar aquela dor, vivê-la ali naquela intensidade, mas fazer com que ela movimente que é o objetivo dela. O objetivo do sofrimento é esse, e não de estagnar. E aí ele fala, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Ninguém vai construir ou reconstruir nada para mim, só eu mesmo. Então eu tenho que movimentar, eu tenho sustentação, eu tenho ajuda diária. Eu estou recebendo. Não é? Aí, ó, tá vendo? Estou aqui, Então, não dá. Assim, todo mundo que me auxilia, que quer me ajudar, me dá força e sustentação. O movimento é meu. E o Cristo auxiliou muito, mas todos que eram curados, que eram que se aliavam ao cristianismo, se convertiam ao cristianismo, faziam isso por eles mesmos. O Cristo falava, vem cá. Foi uma opção de cada um. Claro que diante do Cristo, vai ser mais fácil, né? Mas muitos voltaram a fazer as coisas que faziam antes. Então não foram todos, né? E então, aí ele fala todas essas coisas. Como estamos agora com uma linguagem nova, quando eu li fugir à treva e penetrar na luz. Na verdade, hoje nós aqui nos estudos que nos propusemos a fazer de conhecer meu lado escuro, então eu não vou fugir, eu vou me encontrar, me conhecer, por exemplo, reconhecer, né? Com a luz, né? Iluminando, né? Com a luz que eu já tenho, que todo mundo tem, que é pela natureza divina, que todos nós temos uma luz, mas temos uma sombra que, né? Então isso nos acompanha dia. E aí assim, eu prefiro então dizer que eu vou acolher essa treva, esse lado escuro, para que a luz se resplandeça, né? De uma forma melhor. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Reconhecer aquilo que é divino e a proposta, né, da alma, né, que nós também falamos sempre aqui. Aí ele levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Aí quando ele fala aqui, quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos, na verdade, também
desaproveitarmos, né, as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Quem? Como crianças, né, que somos, faço errado e pensar, e claro que ele vai ajudar, mas dentro do que é necessário para mim. Não naquela minha necessidade, da forma que eu espero, não naquela minha necessidade ainda infantil, que a minha personalidade quer, mas que não é o que é bom para mim ali naquele momento, né? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá de dentro atolados como o filho pródigo, né? Chegou lá. E fazemos até umas exigências, né? Fazemos umas barganhas, né? Na hora que eu chego lá embaixo, não, mas agora eu não vou fazer mais isso. Totalmente como crianças, né? Que somos. Né? Eu faço, diariamente eu faço isso. Então, para que esses caprichos sejam atendidos, né? Os caprichos da personalidade, né? Que teimosamente, né, Rosa, eu vou lá e insisto em continuar fazendo. Até eu conseguir chegar lá dentro. Enquanto eu não consigo iluminar, entender que essa criança precisa amadurecer, essa criança mimada precisa amadurecer, e não é realizando esse desejo que eu vou amadurecer. Quem é mãe e pai sabe disso, né? Não é realizando tudo que aquela criança vai amadurecer. Então, o exemplo que temos aí, né, dos filhos, pais e filhas, nos dá também uma referência do que eu tenho que fazer com minha própria individualidade, né, com o meu espírito, né. Aí ele coloca, se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, não tem outro foco, não tem receita, não tem pílula, né? É trabalho árduo. Panorama dos cimos pede ascensão. Eu estou vislumbrando uma coisa lá na frente, eu tenho que ir em busca. Não posso ficar aqui parado olhando, né? Não vou, como num passe de mágica, me transportar para lá, né? Tem um caminho longo lá para chegar. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Então, esses padrões de Jesus, quando eu falo assim, eu falo, não, mas é difícil demais. Né? Tem 2.000 anos, mais de 2.000, que ele trouxe. Só que eu quero transformar esse padrão e adequar ele à necessidade de personalidade. Então é difícil mesmo. Dessa forma, né? Eu posso fazer diariamente um movimento para uma melhora nas pequenas coisas, naquele momento de reflexão de alguma coisa que eu realizei que já me incomoda e que eu já posso olhar para ela, né? E já posso compreender que aquilo eu já consigo fazer diferente, né? E não adequar o padrão de Jesus, me adequar a ele, né? E me compreender, e porque eu tenho essa essência, a essência que o Cristo tem, eu tenho. Então eu tenho que trazê-lo, né, à tona. E quando cada passagem do Cristo que ele convida, que ele me convoca para fazer esse movimento, a tônica do Evangelho é toda essa, né? O Evangelho é de amor, né? É de sabedoria, é de compreensão. É o momento que a humanidade já podia
fazer uma mudança de compreensão, porque senão isso não viria, né? Naquele momento de tanta dureza, né? Dos corações, tanta luta, e Cristo veio e trouxe esse evangelho. Então já era possível. Então é possível, né? O evangelho, o padrão de Cristo é possível para mim, mas eu tenho que fazer um movimento. E todas as convocações do Cristo nas passagens são de, né, o Lázaro. Ele não foi lá e tirou o Lázaro do lado do mal, ele pediu para abrir a porta e falou: Lázaro, vem para fora, né? Vem. Então, quer dizer, ele convocava, né, com aquela autoridade dele. E aí, todos esses movimentos, sabe, eu fico refletindo que eu pouco fiz, mas agora eu já tenho uma consciência melhor, né, para entender que é aqui dentro. Não, eu acho que a caminhada religiosa da humanidade foi para fora. Agora eu acho que estamos num outro momento de trazer o Cristo, trazer o Evangelho aqui para dentro, fazer esse empenho de levantar e ir em direção, né, para a meta, para o objetivo. Mas eu preciso me conhecer e entender o que eu ainda estou fazendo aqui, o que eu ainda preciso rever aqui dentro para continuar, para vencer essa etapa. A humanidade precisa vencer. Como eu entendo agora que nós somos, né, um pedacinho do todo, então o todo também está em mim. Eu estou indo, eu tenho que fazer minha parte para que a humanidade faça essa ascensão. E eu poder ir junto com ela, né? E aí o convite é esse, para mim e para todo mundo. Né? Então ele fala: levantar-me-ei, disse, né, o moço da parábola, que era o filho próximo. Levantemos-nos para possamos fazer essa repetição aí. E é isso. Aí a minha irmãzinha carinhosamente me colocou assim: muito obrigada para mim. Ou ela. Então, é só um convite mesmo a essa leitura e a essa reflexão do Evangelho dessa forma, né? O Fonte Viva é um livro de cabeceira, né, de todo mundo, mas é uma reflexão do Evangelho, né? A palavra do Emmanuel é sempre fantástica, mas aquela passagemzinha do Evangelho é sempre muito proveitosa ali naquele momento que